Oi, hoje vamos estar falando sobre a Trindade. Bom, muitas pessoas que eu conheço e outras pessoas que eu conheço, vamos dizer, os pastores, são formados em teologia, cheios do Espírito Santo também, outros não são formados em teologia, mas servem a Deus e buscam cada vez mais sabedoria. Concordam com a teoria da Trindade, também concordam. Não porque os pastores falam, porque o Espírito Santo me tocou. Mas tem duas pessoas que não concordam com a teoria da Trindade. Vou explicar. Teve um irmão, amigo meu, ele disse que não concorda com a Trindade. Ele acredita que Deus é um só. Bom, Deus é um só de certa forma. Queria explicar muito bem para vocês. Porque na cabeça dele, ele acha que Jeová e Jesus é a mesma pessoa. E não é. Porque ele diz assim, quando Jesus disse, aqueles que querem ir até o Pai, vem até a mim, não é vai até a mim. Então, a resolução do verbo vem e vai, ele entende que para você ir até Jesus, você tem que ir até Jeová, você tem que ir até Jesus. Então ele fala, para você ir, para você, vou falar do jeito que Jesus fala. Aqueles que querem ir até o meu Pai, vem até a mim. Entendeu? Então o que eu quero dizer? Como é que eu vou explicar? Vem, Jesus quer dizer, até ele. Vai, quer dizer, até Jeová. Por que ele disse vem até a mim? Aqueles que querem ir ao Pai, vem a mim. Porque é através dele que nós iremos ao Pai. Então esse irmão entendeu que esse vem a Jesus, ele entendeu que Jesus era Deus Pai. E Jesus é Deus Filho. É todo poderoso, todo maravilhoso, todo perfeito, todo grandioso, todo lindo. Mas essa palavra de Deus deixa bem clara que Jeová é Deus Pai. E Jesus é Deus Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para morrer por nós. Eu creio sim que tem Jeová, tem Jesus, porque quando Jesus veio, depois que ele morreu na cruz, rasgou o véu que nos separava de Deus. Então, nós não tínhamos conexão com Deus. E muitas vezes na passagem bíblica, Jesus, quando estava no monte orando antes de ser crucificado, ele orou ao Pai quando ele chorava sangue, suava sangue, porque ele estava muito ansioso. Imagina que Jesus passou naquele momento. Não foi somente uma dor física naquele momento, mas sim foi uma dor espiritual. Imagina como que ele estava sentindo. Acho que todas as legiões de demônios estavam lá infernizando ele naquele momento, para ele desistir, para ele sair correndo. Mas ele estava orando a Deus e pedindo força. E chegou um momento que Jesus estava tão apavorado, tão agoniado, tão aflito, que a conexão com o Pai Altíssimo se fechou. A conexão do Pai Altíssimo se fechou. E Jesus disse, Pai, tu me abandonastes, porque não me ouves. Eu creio assim que naquele momento Jeová viu o filho dele naquele desespero e disse, eu não quero ver isso. Meu filho amado sofrendo, não estou aguentando mais meu filho, então ele sei lá o que aconteceu. Ou Jeová disse naquele momento, não sei o que Jeová pensou, sei que Jesus disse isso. Eu acho que Jeová não deixou de olhar para ele, não. Eu acho que ele estava tão agoniado, tão apavorado, que Jesus naquele momento terrorizante da vida dele, naquele momento, Jesus por alguns segundos, ele ficou na carne,
Ele não ficou no espírito. O medo dominou tanto ele que ele ficou na carne, porque todos os nossos pecados estavam nas costas dele a partir daquele momento. Jesus vivia em paz todo tempo Jesus vivia em paz, porque ele era santo e puro. E de repente, o pecado da humanidade, das gerações antigas, que é daquela época onde que ele vivia, e as gerações de hoje, as gerações futuras, pessoas que nem nasceram ainda, gerações dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos, todas as gerações estavam nas costas de Jesus naquele momento. Os pecados que ninguém ainda cometeu estavam todos nas costas de Jesus. Imagina naquele momento. Eu fico imaginando, se a gente não consegue carregar nem o nosso fardo, nem a nossa cruz, quando a gente tenta normalmente ajudar as pessoas e não estamos preparados, mesmo quando estamos preparados e pagamos o preço de oração para as pessoas, cai sobre nós um peso, sim, mas esse peso aí é levinho, porque Jesus ele carregou todos os nossos fardos. Ele disse: vinde a mim todos estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Então eu creio, naquele momento, Jesus sentiu o fardo nas costas dele, de todo o pecado da humanidade inteira. E naquele momento, por alguns segundos, ele saiu do espírito. Naquele momento ele ficou na carne, porque ele sentiu todo o peso nas suas costas. Daí então, ele voltou por alguns segundos, creio, voltou a conversar com Deus. Então aconteceu de Judas Iscariotes negar a ele e traí-lo. E mesmo assim, ele pediu perdão para Jesus, porque aquilo tinha que ser feito. Muitas pessoas dizem: Judas Iscariotes é um bostão. Mas Jesus foi misericordioso, porque Judas foi usado naquele momento. Tinha que acontecer aquilo. Judas, infelizmente, foi usado. Foi um dos mais fracos dos seus discípulos. Mais ambicioso. Ele foi usado porque, vou dizer uma coisa para você, nenhum mal acontece sem a permissão de Deus. Se Judas caiu nessa tentação, se Judas traiu Jesus, é porque Deus permitiu. E Jesus sabia disso. Jesus sabia disso. Então, no mesmo momento, Jesus o perdoou, porque ele é infinitamente sábio. Jesus o perdoou e disse: eu te perdoo, vá em paz. Jesus perdoou ele. Mas Judas não traiu qualquer um? Judas não traiu um servo de Deus? Judas traiu Deus. Deus Filho, Jesus. E mesmo Jesus perdoando ele, Judas viu tudo aquilo que aconteceu com Jesus depois que ele traiu. Judas não esperava isso, coitado. Ele não esperava que acontecesse isso com Jesus. Ele estava cego. Ele estava enganado por Satanás, porque Deus permitiu que ele estivesse cego. Então Judas estava enganado naquele momento, cego. Ele via só o dinheiro. Como muitos profetas hoje, dentro da igreja, vê só o dinheiro. Pensa assim, como Judas pensou: Deus vai me perdoar. Ele é bondoso, misericordioso. Mas, irmãos, a palavra de Deus deixa bem claro: tudo que plantamos, colhemos. Amém? E todas as consequências dos nossos atos, mesmo quando a gente aceita Jesus, as consequências estão ali. As consequências, a gente não foge das consequências dos nossos atos nunca. Nunca mesmo.
você é convertido a Deus, você mandou o seu irmão para a PQP, você vai ter a consequência dos seus atos. Porque a palavra de Deus diz, aí de toda palavra ociosa que sai da boca do homem, dará conta no dia do juízo. Palavras ociosas são palavrões. Muitos crentes aí eu vejo falando palavrão. A palavra de Deus deixa bem claro isso. Hein? Está naquele momento. Depois que Judas traiu Jesus, ele saiu atrás de Jesus. Viu tudo o que aconteceu com Jesus até a sua crucificação. Acho que não chegou a ver sua crucificação, não. Mas ele viu Jesus carregando a cruz. Então Judas, com peso na consciência, Judas ficou maluco, com todo aquele peso na consciência de ter traído o único que nos amou de tal forma. O Filho do único e o único que nos amou verdadeiramente, que se entregou por nós. Ele fez a pior coisa do mundo. Então ele mesmo se enforcou, se matou, porque ele não estava aguentando mais sentir aquilo. E o que eu gostaria de dizer para vocês, que muitas vezes nós agimos da mesma forma, normalmente nós fazemos coisas que não agradam a Deus e nós nos tornamos traidores. De boa, nós nos tornamos traidores porque nós conhecemos a palavra de Deus, sabemos tudo o que aconteceu. Hein? Temos o direito à salvação. Muitas vezes a gente está no caminho de Deus, simplesmente se desvia pelo prazer da carne. Eu já vi pessoas, amigos meus, se desviarem porque ele disse assim, melhor eu desviar, sair da igreja e cometer todo o adultério que eu quero, do que eu ficar lá na igreja cometendo adultério. Neste momento, eu olhei para esse irmão e fiquei sem palavras. Eu fiquei sem palavras, sabe por quê? Porque eu não sabia qual era o pior. Eu disse para ele, eu não sei qual que é o pior. Você está dentro da igreja e ser lobo vestido de cordeiro? Ou você ser um ímpio e se lançar totalmente no inferno? Aí ele disse, é melhor eu ser o que eu sou do que ficar fingindo que eu não sou. Realmente, está certo. Está errado. Mas ele conhece a palavra de Deus, aí que me pergunta. Aí que eu perguntei a ele, você não conhece a palavra de Deus, você não sabe quão grande é o seu galardão quando você for. Você sabe que o paraíso não é aqui. Jesus disse, nesse mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu vim para que tenham vida, mas que tenham vida em abundância. Tudo tem seu tempo. A vida não são mar de rosas, nem para o convertido e nem para o desviado. Para o convertido, a diferença é, tem lutas? Tem. O inimigo quer que você dê maus exemplos? Quer. O inimigo quer que todos vejam que a sua vida é uma bosta para ninguém poder se converter? Sim. Ele quer. Mas você tem que você tem que ser mais inteligente. Está vindo provações? Louva, ora, jejua, vigia, continua adorando, continua sorrindo para Jesus. Quer chorar, ajoelha, chora, 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 chora para Jesus. Chora para Jesus. Chora no nome dos outros. Chora nos braços do Senhor. Amém? A diferença de ser convertido e não convertido é que temos o consolo do Pai. E sabe, amados, a melhor coisa que tem é poder deleitar nos braços do Senhor.
nos momentos mais difíceis da nossa vida. Porque é melhor com Jesus do que mal acompanhado. Porque sem Jesus, eu fico vendo hoje em dia as provações que eu passo. Se eu não tivesse com Jesus, acho que não estaria nem viva. De boa, não estaria. Eu tinha feito uma cagada na minha vida. Mas quando eu estou com Jesus, eu sinto consolo, eu sinto proteção, eu sinto paz. Às vezes meus inimigos estão dentro da minha casa, mas Deus fala, a sua luta não é da carne, a sua luta é do Espírito. Então eu abraço aqueles que me perseguem, aqueles que me traem, e digo, Jesus te ama, eu te amo em Cristo, te perdoo, nada contra você. Antigamente, quando alguém me perseguia, eu falava mal da pessoa, metia a língua. Na palavra de Deus eu aprendi que não devemos falar mal dos nossos inimigos. A palavra de Deus diz dessa forma, eu creio que seja em Provérbios. Não me lembro onde que fala, mas a palavra de Deus deixa bem clara. A gente não deve falar mal dos nossos inimigos, mas sim orar por eles. Então, eu aprendi que o amor é a solução de tudo. O perdão é a solução de tudo. Então, essa é a ideia, irmãos. Deus abençoa. Pense nisso, com muito carinho.